Meus queridos, uma boa tarde para você, para vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Hoje nós vamos conversar sobre abuso e maus tratos contra a pessoa idosa. Em tempos de coronavírus, de isolamento social, a tendência é que o aumento nos casos de maus tratos, de abusos, ou seja, de violência contra a pessoa idosa, aconteça. E muitos de nós não estamos atentos, não estamos alertas em relação a isso. Então, a live de hoje é para você, idoso, para que você se conscientize sobre quais são os abusos, quais são os tipos de violência que você pode estar sofrendo. Às vezes a gente imagina que violência é só violência física, mas não é. Existem vários tipos de abuso de violência contra a pessoa idosa e a gente precisa entender. Então, você, idoso, precisa entender quais são esses tipos de violência. Você que é cuidador, você que é familiar também. Sei que estamos passando por um momento pesado, vamos conversar sobre isso também, a questão do estresse do cuidador. E também precisamos refletir sobre abuso e maus tratos institucionais, ou seja, violência institucional, que pode ser realizada por instituições contra a pessoa idosa, sejam instituições públicas ou privadas. Então, o assunto de hoje é muito importante. Eu pensei em conversar sobre esse assunto com vocês, inclusive por conta do livro que eu estou lendo, que eu até indiquei para vocês. Eu retomei a leitura desse livro, né, Palavras-chave em Gerontologia, e o primeiro capítulo dele, inclusive, fala sobre essa questão de violência, de maus tratos, né? E aí me veio essa preocupação justamente por conta do contexto atual que estamos enfrentando, tá? Então é importante que você participe dessa live, até para que você entenda, se você não é idoso. Cuida bem, você pode ser um familiar, cuida bem do familiar, cuida bem do idoso, da sua família, mas talvez você seja uma pessoa que não seja idosa, não cuide de idosos, mas é necessário que você aprenda justamente para você auxiliar essas famílias e auxiliar esses idosos, tá bom? Eu quero dar uma boa tarde aqui para quem está entrando, né? Cleuma Honorato, boa tarde, Cleuma, seja bem-vinda. Vou colocar aqui também para acompanhar os comentários de vocês pelo celular, né? Já que a gente tem problema aí com essa questão de comentários. Pronto, vejo que Cleuma Honorato, Lourdes Silva, Maria Teodora, tem bastante gente aqui presente na live. Quero pedir a você que não compartilhou, compartilhe a live de hoje. Você que não está no nosso canal do Telegram, entre. Confesso que ontem, hoje, na verdade, os últimos 2 dias, tem sido difícil para mim acompanhar e fazer postagens lá. Mas esse período vai passar e vou estar muito mais presente com vocês. Então, você que não está no canal do Telegram, entre para você receber mensagens gratuitas para a gente poder conversar sobre saúde da pessoa idosa, tá bom? Bom, não vou enrolar, já vou iniciar a live de hoje. O tema de hoje realmente é muito importante. Fiz aqui algumas anotações, tá? Para poder eu não esquecer o que eu preciso falar com vocês. Bom, primeiro ponto, né? Vamos iniciar, então, a nossa conversa de hoje sobre abusos e maus tratos. Abusos e maus tratos contra a pessoa idosa configuram violência, e é um problema de saúde mundial. Não é uma questão só no Brasil, é uma questão de vários países, é claro, né? Isso tem toda uma repercussão, tem toda uma diferenciação em questões culturais. Então, por exemplo, no Brasil, ainda grande parte das pessoas desvalorizam a pessoa idosa. Existem países que não, que o idoso é visto como uma pessoa sábia, como uma pessoa que tem mais experiência e que pode trazer muitas contribuições para a sociedade. Mas no Brasil, especificamente em alguns outros vários países, especialmente países, né, ocidentais, nós não valorizamos a pessoa idosa. Com isso, por conta desse olhar que muitos, né, não digo muitos de nós, não vou me incluir nem vocês aqui, mas que muitas pessoas olham para o idoso como uma pessoa improdutiva, como uma pessoa decrépita e acham que podem violentar de diversas formas a pessoa idosa. Então é um problema mundial e uma grande preocupação nossa, pelo menos eu posso dizer minha, enquanto profissional de saúde, neste momento, porque os idosos estão isolados, né? É necessário que fiquem isolados socialmente por conta dessa pandemia de coronavírus, mas aí que vem questões que a gente vai ponderar. Tanto a questão do estresse do cuidador, quanto a questão do fato do idoso estar sozinho, o próprio idoso pode estar também tendo atitude de autodestruição, então a gente precisa conversar sobre essa situação. Mas falando de forma conceitual, o que significa abuso
maus tratos contra a pessoa idosa. Significa que existe uma quebra de vínculo, tá? Então, pessoas ou instituições, tá? Que deveriam proteger a pessoa idosa, que deveriam cuidar dessa pessoa idosa, elas fazem, há uma quebra de confiança e essas pessoas que deveriam proteger, que deveriam respeitar, que deveriam zelar pela saúde, zelar pela proteção da pessoa idosa, elas agem de uma forma violenta com esses idosos. E aí existem várias consequências em relação a isso. Existem consequências físicas, né, lesões, doenças físicas que podem passar a existir por conta justamente desses maus tratos, desses abusos. O idoso ele pode entrar em depressão, pode entrar em desespero, pode inclusive se suicidar. Então, quando a gente tem violência de todos os tipos, né, maus tratos de todos os tipos, seja maus tratos familiares, seja maus tratos institucionais, como a gente tem visto, né, os idosos quando entram no sistema de saúde, uma coisa que precisa ficar muito clara, que você, enquanto familiar, precisa ter bastante cuidado, existem muitos profissionais dedicados, mas também existem muitos profissionais que não poupam a vida do idoso, né? Então, muitas vezes o idoso passa por negligência, passa por violência dentro dessas instituições, não são só instituições públicas, tá? Que fique bem claro para vocês que, especialmente nesse momento de pandemia, o que as instituições privadas menos querem é gastar dinheiro, gastar o orçamento com pessoas idosas, né? Não posso generalizar isso, mas a gente precisa estar em alerta que o idoso se torna uma vida cara. E aí muitos planos de saúde aí que se colocaram como planos voltados para a pessoa idosa, preocupados com a pessoa idosa, que cobraram aí caríssima mensalidade dessas pessoas, nesse momento não querem cobrir gastos com o idoso. E a gente precisa ficar muito atento ao tipo de atendimento que essa pessoa idosa está recebendo. Então, o que pode acontecer nesses casos, inclusive agora de pandemia, o idoso sofrer negligência, tá? Existe um debate bioético acerca dos recursos que você vai utilizar quando se tem poucos recursos, enfim, uma outra questão que eu vou conversar com vocês na próxima semana, mas o idoso ele não pode passar negligência, não pode passar situações de maus tratos, de abusos nas instituições. Então, tem questão de maus tratos e violências com a própria família, com pessoas estranhas e também com instituições, e a gente precisa ficar muito atento a isso. Em situação de pandemia, se torna muito mais difícil. Por quê? Porque idosos, por exemplo, que são diagnosticados com coronavírus, não podem ficar com familiares nessas instituições. E aí, de que forma que tem sido esse atendimento, né? Como a gente monitorar é muito difícil, mas a gente pode fazer a nossa parte também, como eu vou passar alguns casos, algumas dicas para vocês, a gente pode fazer a nossa parte de auxiliar essas pessoas idosas e as famílias, pelo menos, né, durante essa pandemia e evitar esses maus tratos, né, evitar esses abusos e violências. Mas é importante que a gente saiba qual é o perfil, né, qual é o perfil desses abusadores, quais são as pessoas que mais abusam, que mais cometem violência contra a pessoa idosa. 90% dos casos, pasmem vocês, 90% dos casos de violência contra a pessoa idosa acontece na família. 90%, não é 50%, não é 60%, nem 70%. 90% dos casos de violência contra a pessoa idosa, quem perpetra, ou seja, quem é o abusador, ou abusadores são as pessoas da própria família, tá? Depois das famílias, o que a gente vem? Quais são as pessoas, né? Qual é o perfil das pessoas que mais abusam das pessoas idosas? Os profissionais de saúde. Profissionais cuidadores, fiquem pasmos, né? Então, 90% dos casos são as famílias, depois, em segundo lugar, são os próprios profissionais que deveriam cuidar dessas pessoas. E aí a gente precisa pensar e refletir sobre um cenário, né? Antes da gente condenar, antes da gente só meter malha, como dizem, né? Não deve haver violência contra a pessoa idosa, ponto, né? Mas até que ponto essa pessoa que está perpetrando, embolou, né? Até que ponto essa pessoa que está sendo o abusador está fazendo isso apenas porque quer, apenas por ausência de valores, né? Então tem a questão dos valores, como eu falei, na cultura ocidental, muitas pessoas não valorizam as pessoas idosas, mas existe um outro grupo também de profissionais estressados, né? Então a gente tem profissionais hoje que estão trabalhando em turnos ininterruptos, 24, 48 horas, 72 horas,
Com isso, as pessoas estão estressadas fisicamente, estão estressadas emocionalmente, psicologicamente. Isso faz com que elas fiquem mais suscetíveis a violentar a pessoa idosa. O próprio cuidador também, não só em tempos de pandemia, mas na rotina normal do cuidador de uma pessoa dependente. Se ele não tem suporte social, não tem suporte dos amigos, dos colegas religiosos, da família, das instituições públicas e privadas, ele fica estressado e ele pode acabar sendo um abusador, violentando essa pessoa, não porque ele quer, mas porque ele está estressado, ele não aguenta mais, ele desenvolve depressão, desenvolve ansiedade, aí acaba abusando do idoso. E, por outro lado, também a gente tem os estranhos, né? Nesse momento, especialmente, a gente tem que se preocupar bastante com isso. Por quê? Com o avanço da internet, né, o acesso dos idosos à internet é muito importante, mas a gente tem que sempre estar orientando os idosos, porque nesse momento de pandemia aparecem pessoas vendendo remédios que não existem, no caso, né, para a Covid-19, mas fora, pensando em contexto fora de pandemia. Também existem vários profissionais aí vendendo cura para Alzheimer, ou pessoas, homens e mulheres, né, que abusam, que enganam os idosos, né, pela internet. Às vezes o idoso nem conhece, mas essa pessoa, esse estranho, ele aparece, ele pesquisa toda a vida do idoso, como já falei aqui em alguns momentos, né? E pesquisa toda a vida do idoso e aparece na vida do idoso pelo WhatsApp, Instagram, YouTube, Facebook, e começa a formar um vínculo com essa pessoa idosa que muitas vezes, né, por conta da ausência de um suporte familiar, está ali vulnerável a esse tipo de abuso. E essas pessoas enganam o idoso e aí acabam fazendo com que esse idoso não só compre remédios, compre coisas que, enfim, o idoso não precisa, ou que não tem comprovação, como também do ponto de vista de relacionamentos amorosos, né? E aí enganam o idoso começa a depositar dinheiro, transferir dinheiro, depois essas pessoas começam a chantagear o idoso, então a gente tem que ter muito cuidado, não só agora em períodos de pandemia, mas em outros períodos também. Também temos a violência institucional, como eu falei para vocês, tanto de instituições públicas quanto privadas que não atendem o idoso, que não respeitam o idoso da forma que deveriam respeitar. Isso é um grave problema que a gente enfrenta. Então, a gente precisa estar de olho, estar observando de que forma que os idosos têm sido cuidados, têm sido protegidos por essas instituições e até que ponto os direitos da pessoa idosa estão sendo respeitados, tá? E a gente tem uma outra questão também, que é a questão da autonegligência, ou seja, quando o próprio idoso, ele perpetra algum tipo de violência contra ele ou não se cuida da forma que deveria cuidar. E a gente tem uma divisão aqui, que é a autonegligência, quando o idoso ele tem uma demência, ele está enfrentando uma depressão, ou seja, tem algum problema psicológico, psiquiátrico, cognitivo, e isso faz com que ele não tenha mais capacidade de cuidar, não queira se cuidar. Isso é uma coisa. Nesse caso, é a obrigação da família, do Estado, cuidar do idoso, efetuar a higiene, todos os cuidados, né, financeiros, etc. Existe também a questão quando o idoso, de fato, ele tem atitudes com consciência, atitudes autodestrutivas. Então, o idoso que faz abuso de álcool, abuso de outras drogas, né? Ou é viciado em algum tipo de coisa, que também, de fato, é uma doença, né? Viciado em jogos, aí, etc. E aí o próprio idoso acaba tendo atitudes que são violentas, né? Atitudes de autonegligência contra ele mesmo, tá? E aí tem algumas coisas que a gente precisa considerar também. Por exemplo, a questão de notificação. Nós temos pouquíssimos, não é pouquíssimos, né? Mas o número de notificação no Brasil contra notificações de casos de violência, de negligência, de maus tratos contra a pessoa idosa, no Brasil não reflete a realidade. Por quê? Grande parte dos profissionais de saúde, dos vizinhos, dos amigos, demoram, têm dificuldade para acreditar que os familiares, em especial, vão estar maltratando esse idoso, né? Então, como eu falei, 90% dos casos de violência são na família. E quando esse familiar ele procura uma unidade de saúde, leva o idoso, às vezes o idoso está com machucado, que o próprio familiar causou, né? O idoso está cheio de feridas, e essas feridas foram causadas por conta de negligência, por conta de maus tratos, enfim. O profissional tem dificuldade para acreditar que aquela família está abusando. O familiar, quando institucionaliza o idoso, tem dificuldade em acreditar que aquela instituição está maltratando o idoso, porque geralmente as instituições enfeitam ali aquele cenário quando chega o horário do familiar ou de outras pessoas visitarem o idoso.
Por outro lado, grande parte de nós não sabe reconhecer também os sinais de violência, e especialmente os profissionais, né? Então, quando não se conhece, quando se tem dificuldade para entender que a maioria dos abusadores são pessoas da família, quando se tem dificuldade de perceber os sinais, né? E quando se tem dificuldade também de entender qual é esse perfil dos abusadores, fica muito mais complicado lidar e chegar realmente ao diagnóstico de que essas pessoas de fato estão abusando da pessoa idosa, tá? E aí também é interessante falar para vocês a questão do perfil das vítimas. Quais são os idosos que mais são vítimas de violência? Mulher, tá? Mulher com mais de 75 anos, pobre, onde a família não tem grande suporte social ou não tem suporte social, e aí tem só um cuidador, geralmente, ou não tem cuidador, ou não tem cuidador, não, ou tem só um cuidador ou poucos cuidadores, né? E aí muitas vezes o familiar tem que trabalhar, tem que dar conta, não tem suporte público, e isso faz com que esse idoso ele esteja mais suscetível a ser abusado. Então, mulheres idosas com mais de 75 anos, né, que tem alguma fragilidade física ou alguma fragilidade cognitiva, como eu falei, idoso que é acamado, ou idoso que tem algum tipo de demência, algum tipo de distúrbio psiquiátrico, como depressão, e que tem baixa renda. Esse é o perfil das pessoas que mais são abusadas, dos idosos que mais são abusados. Não significa que os outros também não são, mas o perfil dos que mais são abusados. E o perfil dos abusadores, como eu falei, 90% dos abusadores são familiares, são familiares que estão estressados, que têm problemas psiquiátricos ou que têm problemas psicológicos também, né? Ou seja, estão enfrentando uma depressão, ou a gente tem outros casos também de outros distúrbios psiquiátricos que essa pessoa possa estar passando. Inclusive, a gente tem casos de esquizofrenia, outras situações em que essa pessoa é a pessoa que cuida da pessoa idosa. Então, ela pode acabar, sim, cometendo um ato de violência contra o idoso. Então, o perfil do abusador geralmente é familiar, são cuidadores estressados, sejam eles cuidadores familiares ou cuidadores no âmbito institucional, profissionais de saúde, e pessoas que apresentam problemas psiquiátricos e psicológicos, mas tem uma grande parte também de pessoas que, na verdade, não valorizam a pessoa idosa, têm um olhar negativo acerca da pessoa idosa, e aí, por serem obrigados por lei a cuidar, cuidam, mas cuidam maltratam, cuidam entre aspas, né? Porque quem cuida não maltrata. E quais são fatores também que acabam contribuindo, gente, para essa situação? Primeiro fator, conflitos familiares prévios, né? Então, se esse idoso vem de uma família que ele tinha conflitos com os filhos, conflitos não resolvidos, aí o idoso ele se torna dependente, seja do ponto de vista físico, ou se torna dependente por conta de Alzheimer ou alguma outra doença, vai haver mais possibilidade desse familiar acabar perpetrando algum tipo de violência. Por quê? Aquele conflito não foi resolvido. Então, o familiar está na condição de ser obrigado a cuidar quando ele não quer, quando ele ainda tem algum ressentimento contra esse idoso. E é importante a gente refletir também essa história prévia do idoso, tá? A gente não gosta, mas os idosos não são santinhos. Isso não significa que o familiar tem que perpetrar violência contra o idoso. Significa que, se o seu conflito emocional familiar com esse idoso não foi resolvido, então não cuide, tá? Tente trabalhar, pague um cuidador, pague uma instituição para cuidar do idoso, não cuide, porque nada vai justificar a violência. Mas fato é que alguns idosos, especialmente homens idosos, né, abandonam a família na juventude, abandonam os filhos, né? Na fase de adolescente e de juventude também abusaram dos filhos, e aí depois ficam doentes, com algum problema físico, algum problema cognitivo, os filhos são obrigados a cuidar. O Estado obriga que essa família cuide. Mas o conflito não foi resolvido. Então, o que eu indico para você, cuidador? Você cuida de um idoso e você ainda tem ressentimentos contra ele, melhor não cuidar. Melhor você pagar uma instituição que cuide do que você cuidar e acabar sendo um abusador do idoso, tá? Por outro lado, você também, que conhece famílias nessa situação, oriente, converse com essas famílias antes de condenar. Olha, você tem algum ressentimento com seu pai, com sua mãe? Vamos refletir, vamos ou tentar perdoar, ou se você não consegue perdoar, que pague um cuidador que fique o dia inteiro na sua casa, ou que procure uma instituição de longa permanência, porque você não pode abusar. Então, a gente tem que levar essa reflexão também, muitas vezes antes de condenar, tá? Por outro lado, tem a questão também de ausência de suporte social. Então, às vezes, o cuidador não há nenhum conflito,
O cuidador é uma pessoa amorosa, quer realmente cuidar do pai e da mãe, mas às vezes esse pai não tem nenhum benefício. Quando tem um benefício, é uma aposentadoria de um salário mínimo ou um salário mínimo aí do benefício de prestação continuada para o idoso e não dá conta, né? Tem municípios que esse familiar ali consegue fraldas, consegue todas as medicações, tem algum suporte, tem programa de atendimento domiciliar funcionando, faz fisioterapia em casa, atendimento de nutrição. Tem municípios que não tem. E aí, como que fica? O estresse do cuidador fica muito grande. Com um salário mínimo para dar conta de remédio, dar conta de fraldas, dar conta de tentar fazer uma fisioterapia, dar conta de arrumar a casa, limpar a casa, enfim. Não é fácil. Então, essa situação de ausência de suporte público também é uma situação que agrava, que torna o idoso mais suscetível a sofrer violência, porque o cuidador está estressado e não tem suporte nenhum. Também tem o fato de ausência de suporte social. E aí a gente tem que entender o seguinte, gente. O Estatuto do Idoso, ele fala que é obrigação da família, do Estado e da sociedade proteger o idoso. Nós não estamos longe disso. Então, assim, se você não é família, se você não é Estado, você é sociedade. Então, de qualquer forma, você tem obrigação de auxiliar, sim, né, os cuidadores, de estar protegendo esse idoso. Então, se você tem aí no seu município, perto de você, pessoas, familiares sobrecarregados, a sua obrigação também é proteger esse idoso, a sua obrigação também é ajudar, né? A gente pensa que não, a gente pensa que é só a família, não é família, é Estado, é a sociedade, todos nós temos um papel. Então, se você percebe que essa família não está conseguindo cuidar, também é a sua obrigação social ajudar. Então, é uma questão que eu queria trazer para vocês. Por último, quero refletir com vocês duas situações, tá? Especialmente nesse tempo de pandemia. É importante que a gente ligue para o idoso, a gente não pode estar junto fisicamente. Você pode ligar pelo WhatsApp, ou se o idoso não sabe utilizar o WhatsApp, né? Ligar pelo telefone, conversar com esse idoso, tentar perceber se esse idoso está passando algum tipo de violência, perguntar para ele como que ele está se sentindo, observar a voz dessa pessoa. A voz diz muita coisa para a gente quando a gente não consegue ver. O ideal seria a gente conseguir ter um contato visual, a gente percebe muito mais, mas às vezes não dá. Então, dê uma atenção para esse idoso, ligue, oriente em relação às redes sociais, tudo que eu falei aqui anteriormente. Tem abusadores, tem pessoas querendo vender remédio, tem pessoas enganando o idoso em termos de relacionamento afetivo. Então, a gente precisa orientar a melhor forma do idoso utilizar as redes sociais, né? A gente precisa dar esse suporte psicológico, porque se esse idoso deprime também, ele fica muito mais suscetível a sofrer abuso dos familiares. Lembrando que grande parte das pessoas não sabe o que é depressão, então acham que depressão é frescura. Aí se irritam com o idoso, né? Podem violentar o idoso. Então, primeiro ponto, todos nós, enquanto sociedade, a gente precisa se conectar com esse idoso, tentar ter algum tipo de contato com ele. Por outro lado, também é importante a gente observar a sobrecarga do cuidador. Então, você auxiliar, você dar uma força, pelo menos, para os profissionais de saúde. Os profissionais que estão na frente, às vezes, uma mensagem que você manda, né? Valorizando aquele profissional, seja nas redes sociais, seja WhatsApp, Instagram, o que for. Isso vai dar uma força para essa pessoa aguentar essa sobrecarga de trabalho, né? Os cuidadores familiares também, como eu falei, se o idoso está isolado, o cuidador também está nesse momento. Não só nesse momento, mas pensando em termos de pandemia, né? É você se oferecer, ligar para esse cuidador, perguntar para esse cuidador se ele quer que você vá ao mercado, vá numa padaria, né? Se ele quer que você ajude, de repente, lavando uma roupa, já que você não pode estar lá, mandando um vídeo para esse cuidador, mandando uma meditação, né? Fazendo a sua parte também para tentar tirar essa sobrecarga do cuidador, porque não é fácil, gente, imagina, né? Já é cansativo para o cuidador, imagina em termos de pandemia, que ele não pode nem caminhar com esse idoso, como a gente vê no caso dos idosos que têm a doença de Alzheimer, que ficam aquela agitação para sair, não entendem, porque uma coisa é o idoso entender que não pode sair, outra coisa é um idoso com um problema, com doença de Alzheimer, que não entende. E aí o cuidador tem, de qualquer forma, que manter esse idoso dentro de casa, né? Então, se preocupe com essa questão também, ligue para o cuidador, pergunte de que forma você pode ajudá-lo, talvez conversando, né? Fazendo uma chamada de vídeo no WhatsApp, conversando, mandando uma música, mandando um vídeo, mas tendo contato com esse cuidador, você já vai conseguir diminuir o estresse dele, porque não é fácil, né? E pensando em termos institucional, é importante, ainda que a família não tenha contato físico, por exemplo, com o idoso que está no hospital, está no pronto-socorro, está no isolamento, né? É importante que você procure essas unidades, procure se orientar.
Claro, nesse momento de pandemia é um pouco mais difícil, a gente não deve ficar sempre no hospital, né? Mas pelo menos ligar para o hospital, mostrar o seu interesse, mostrar que você está preocupado com esse idoso já vai ajudar. Vai evitar que as pessoas tomem qualquer tipo de atitude. Sempre lembre para esse profissional que você sabe que enquanto familiar você vai ter direito ao prontuário desse idoso, tá? Porque às vezes o familiar, o profissional imagina que você não sabe e aí não cuida do idoso da forma que deveria cuidar. Então, assim, diga, olha, eu estou ciente, após a internação do meu pai, da minha mãe, enfim, de quem foi seu familiar idoso, eu vou pedir cópia do prontuário. Então, eu quero saber, eu quero apenas lembrar, informações de saúde não vão ser passadas pelo telefone, também quero lembrar isso a vocês, instituições de saúde não podem fazer isso, passar quadro clínico pelo telefone, pelo WhatsApp, não pode, só pessoalmente, mas você pode ligar e dizer que você está preocupado, perguntar se você pode ir pessoalmente ao hospital, se é orientado que você vá ou não, mas sempre fazendo esse contato com a instituição para que eles percebam realmente que você, enquanto familiar, está preocupado. Também quero lembrar vocês que é importante que vocês se engajem. Agora só dá para se engajar pela internet, mas essa fase de pandemia vai passar. Se engajem em conselhos de pessoa, voltados para conselhos do idoso, né? Se engajem em associações e instituições que buscam proteger o direito da pessoa idosa. Por quê, né? Por que a situação no Brasil está como está? Por que os idosos, nós não temos políticas públicas efetivas a favor da pessoa idosa, que protejam a pessoa idosa? Porque a sociedade fala, mas não se engaja. Então é importante que você, idoso, mesmo que você esteja independente hoje, que você ande, que você fale, que você não tenha nenhuma demência, que você procure estar nesses grupos que defendem a pessoa idosa pessoalmente, participando de reuniões nas prefeituras, né, nas instituições privadas, pedindo proteção para o idoso, política para o idoso, porque amanhã pode ser você que vai ser o idoso que vai estar acamado, que vai estar precisando, né? E seja você uma pessoa idosa ou não, mesmo que você seja jovem, você vai envelhecer, a não ser que você morra antes. Então, todos nós, enquanto sociedade, devemos estar engajados na proteção a favor da pessoa idosa nessas instituições. Por último, também quero lembrar para vocês, se você percebe, se você desconfia, você não precisa comprovar, tá? Ninguém precisa ter certeza que o idoso está passando abuso ou maus tratos. Se você desconfia que o idoso está sendo abusado, sofrendo violência, você tem que denunciar, mesmo só desconfiando. Onde que você vai denunciar? Você pode denunciar, ligar para o Conselho do Idoso, ligar para a delegacia ou ir presencialmente. O Ministério Público diz que sim. O fato de você denunciar, isso não vai ser levado para aquela família que foi você que denunciou, tá? A denúncia, ela é anônima. Então, você pode ligar para o Conselho de Idoso, para a delegacia, Ministério Público ou para o Disque 100 e denunciar anonimamente casos de maus tratos contra a pessoa idosa, tá bom? Então, esse é o meu recado de hoje para você. E agora eu vou ler os comentários de vocês aqui, né? Para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto, feedback de vocês. Maria Helena colocou há quanto tempo, né, Maria Helena? Tem sido assim, eu estou passando um momento mais de bastante atividade, né, gente? Então está sendo um pouquinho difícil estar aqui todos os dias, mas assim que eu tiver tempo, sempre que possível, vou estar aqui para a gente conversar, tá bom? Lorena falou que é cuidadora, né? Enfermeira, cuida de pessoa idosa. Parabéns, Lorena, pela sua função. Ana Amélia Pereira, né? Isso mesmo, precisa respeitar o idoso. Marta Tavares, né? Falou que ela desenvolveu esse afeto. Parabéns, Marta. Laudiceia Bueno colocou aqui que é triste, né? 90% é ingratidão. Tem uns casos de ingratidão, tem uns casos que realmente são a questão dos conflitos, né? Que eu falei para vocês, então a gente tem que levar isso em consideração também. Cleuma Honorato, deixa eu ver aqui, né? Cuidadora profissional, né? Falou que fica revoltada quando vê essas coisas, né? E a revolta maior é ver os familiares. Pois é, né, gente? Sempre ponderando sempre aquela situação que eu falei, né? Conhecendo a história, é muito importante para o cuidador conhecer a história do idoso, conhecer a história da família e orientar os familiares. Você não estou sentindo que você não está dando conta, você está estressado, está estressada. Então, que você não pensa, né, na possibilidade de colocar um cuidador 12 horas ou coloca um cuidador 24 horas? Às vezes já ameniza e aí o idoso continua na própria família. Ou será que não seria interessante você institucionalizar? Fazer o quê, gente? Quando a pessoa não tem suporte psicológico, seja por conta dessa história pregressa ou por alguma outra coisa, em cuidar do idoso, a solução vai ser institucionalização, não tem jeito, né? Glaciete aqui também, boa tarde. Maria Joana, boa tarde. Solange de Mateus também, né?
colocou que na rua dela tem uma idosa que sofre nas mãos de familiares e os vizinhos estão monitorando, né? Tem que ver se já é importante levar essa situação, denunciar ou não. Aí a gente tem que ponderar, né, até que ponto isso tem acontecido de fato. Maria Joana falando que é questão de cultura, e a gente tem essa questão, tem que ponderar tudo, né? Como eu falei desde o início da live, tem a questão de cultura, de valores, tem a questão de situações familiares, tem a questão do estresse do cuidador. Então, tudo isso a gente tem que estar ponderando, né? Eunice colocou aqui que está cansada, né, Cleo? Todos nós, né, cuidadores, aí a gente fica cansado realmente, e esse cansaço deixa qualquer pessoa suscetível, né? Às vezes tem cuidador que pensa que ele é o rei da cocada preta e ele nunca vai estar suscetível a violentar, mas se você estiver estressado, vai, tá? Vai sim, porque qualquer pessoa cansada, sem dormir, estressada, cuidando sozinha, chega um momento que não aguenta. Às vezes acaba jogando aquilo contra o idoso sem querer, não por falta de amor. Por isso que a gente sempre tem que ponderar essas situações, né? Jean Fernandes, meu amigo, boa tarde também. Lourdes colocando aqui, né, que o assunto de hoje é bem importante, muitos idosos maltratados, é verdade, né? A gente tem que colocar mais amor no nosso coração e saber também reconhecer os nossos limites, tá? Marcinha colocou aqui que está muito ansiosa, né, com dores nas costas. Marcinha, vou falar mais uma vez para vocês, né? A gente não pode deixar essa situação de fora, não só para Marcinha, para todos, essa situação de fora nos atingir. Eu fiz uma live há poucos dias falando com vocês. A gente tem que aprender a ser grato, tá? Então vamos lá, Marcinho, todos vocês. Gente, eu não estou doente, vocês não estão, né? Vocês estão dentro de casa, tem essa possibilidade de não sair. Então, mais uma vez, antes de entrar nesse processo depressivo, de deixar que essa coisa de fora entre, né? E acabe com a saúde emocional de vocês, vamos ser gratos, né? Ser gratos que essa pandemia, essa doença não chegou na família de vocês, não chegou na sua vida, não chegou na minha. Vocês têm a possibilidade de ficar isolados, né? Antes a gente, mas que triste ficar trancado, mas que triste ficar dentro de um hospital também doente, né? Em risco de vida. Então, assim, que eu digo para você de coração, eu digo para todos que estão aqui, vamos ser mais gratos, né? Que nós não estamos sendo atingidos por isso ainda. Vamos agradecer e parar de ver notícia o tempo inteiro, porque a maioria das pessoas que ficam assim, né? Não estou dizendo que é o seu caso, tá, Massinho? Mas estou falando de forma geral, já que o assunto surgiu. São pessoas que ficam 24 horas fuçando informações sobre a pandemia. Não vai ajudar, tá? Não vai ajudar. A gente já sabe medidas de proteção, sabe? Então, estamos nos protegendo, acabou uma vez ao dia, é importante, né? Ligar a televisão, ver as notícias, mas não o tempo inteiro. Se a gente fizer isso o tempo inteiro, essa situação externa vai acabar com a nossa saúde. Vou reforçar mais uma vez, para quem não assistiu as minhas lives, assistam, né? Quando estamos deprimidos, ansiosos, para baixo, nosso sistema imunológico cai, tá? Então, se uma gotícula cair aí de alguém desse vírus aí na sua casa, na sua porta, você vai pegar essa doença. Então, vamos agir com tranquilidade, né? Vamos ser mais gratos e parar de ficar o tempo inteiro preocupados com essa pandemia, porque isso não ajuda. O primeiro ponto agora para a gente é cuidar da saúde emocional. Então, se a situação não chegou para você, você já está se preocupando com aquilo, no sentido de sofrer, porque uma coisa é você entender as orientações, fazer, né, o que você tem que fazer em relação aos seus cuidados e seguir sua vida. Outra coisa é você continuar se preocupando com uma coisa que não aconteceu. E se eu ficar doente, se não sei o que, bababá. Como a gente começa com isso, acabou. Nosso cérebro já entende que nós estamos doentes. Vem o estresse, tá? Vem sobrecarga de cortisol e você vai adoecer mesmo não estando com coronavírus, tá? Então, tenha bastante cuidado com essa situação, tá bom? Marcinho, todos que estão aqui, se você não está doente, não se justifica ficar desse jeito. Vamos meditar, vamos ouvir outras coisas, ouvir música, assistir vídeo, rezar, orar. Agora, a gente não pode antecipar a doença, tá bom? Neide falou que é cuidadora, trabalha com muito amor, né, Neide? É isso mesmo, tem que ser assim, né? Seja bem-vinda aí, eu quero dar uma boa tarde, deixa eu ver quem mais está aqui. Meu padrasto, Luiz Carlos, também está aí, seja bem-vindo, né? Cleuma colocou que antes de deitar todo dia no trabalho, escuta mensagem de gratidão. O ponto principal nesse momento é a gratidão, né, Cleuma? À medida que você olha para a sua vida e agradece que você pode estar isolado em casa, você não é... Gente, vou falar uma coisa para vocês. Quantos médicos estão tendo infectados não podem ficar em casa? Profissionais, né, nós, da gerontologia, profissionais da enfermagem, né, técnico aí como Cleuma Honorato também, que é técnica de enfermagem, cuidadora, a gente não pode ficar em casa, entendeu? A gente tem que estar em um hospital. E aí? Né? Você que está em casa, você tem a possibilidade de agradecer, então agradeça.
Antes de se desesperar, meu Deus, muito obrigada que eu estou dentro de casa, não estou doente, eu estou preservada, né? Então, quando você enche o seu coração de gratidão pelo hoje, não sobra espaço para você pensar no amanhã, tá bom? Então, vamos focar no hoje, que a gente tem hoje saúde, não é? Que você que está me assistindo tem hoje a saúde. Então, vamos agradecer pela saúde, tá bom? Eu quero pedir mais uma vez, gente, você que não compartilhou a live, me ajude, compartilhe. Eu quero lembrar para vocês que a minha página, eu não faço investimento financeiro em anúncio. Por isso que a minha página está aí com 2 anos, 1 ano e meio, mais ou menos, 2 anos. Ela cresceu pra caramba, estamos com quase 6 mil seguidores, mas isso é à medida que vocês vão compartilhando. Eu não cheguei com dinheiro, né? Então, quando vocês veem aí vários profissionais de saúde com milhares, né, de seguidores, o que acontece? Eles investem em anúncios. Então, uma live dessa que você faz, você investe lá R$ 1.000, vamos supor. Essa live chega para 10 mil pessoas, aparece lá no seu feed de notícia a live daquela pessoa. Você imagina que apareceu do nada. Não. Alguém pagou, né, o Facebook e colocou lá, olha, eu quero que chegue para pessoas de tal a tal idade que estão procurando isso e isso na internet. Então, as páginas chegam muito mais fácil, os vídeos, né, aos idosos. Não é o meu caso. Eu chego à medida que o coração de vocês sabe para compartilhar, tá bom? Então, eu quero pedir a vocês que continuem compartilhando. Eu sempre baixo a live, coloco lá no YouTube, vocês podem copiar o link, colocar nos grupos de vocês, né? Chamar mais pessoas para estar no nosso Telegram também. A gente tem quase 200 pessoas no WhatsApp, eu acho que 40 no Telegram. Lá eu coloco os vídeos, fica super fácil para vocês assistirem também. Então, me ajudem a ampliar essa corrente, porque eu dependo de vocês para crescer essa página, não crescer por crescer, né? Mas crescer para levar essa informação para mais idosos e cuidadores, tá bom? Então é isso. Uma boa tarde para vocês. Boa tarde aí, Solange Matheus. Gente, não posso definir com vocês, né, ao longo dessa semana, agora a partir desse momento, horários de live. Vou estar sempre colocando hoje às 13 horas, hoje às 21 horas, porque está tudo muito tumultuado, tá? Em questões de trabalho, questões familiares. Então, eu acho que vocês entendem que todo profissional de saúde, nesse momento, está com uma sobrecarga grande. Mas, sempre que possível, eu vou estar aqui. Quando vocês quiserem sugerir temas, podem colocar no grupo do Telegram, podem colocar no grupo do WhatsApp, podem mandar mensagem por aqui. Eu vou separando os temas e sempre que eu tiver tempo, eu venho aqui e a gente vai conversando, tá bom? Então, é isso, ó. Marta Tavares, gratidão por sempre compartilhar. Cleuma Honorato também. É isso, gente. Uma boa tarde para vocês. Fiquem na paz, não se deixem levar pela ansiedade. Mais uma vez, vamos proteger a pessoa idosa, né? Vamos pedir aos profissionais que assistam esse vídeo, os familiares, né? Dizer para essas pessoas, a gente entende vocês, né? Mas vamos unir forças nesse momento para proteger a pessoa idosa. Acho que é isso que a gente precisa, tá bom? Forte abraço para vocês. Tchau, tchau. Até a próxima live, que seja breve. Tchau, tchau.